Abra suas Bíblias em Marcos, capítulo 4, versículo 35. Paz do Senhor, igreja. Quatro, 35. Amém? Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Irmãos, nessa passagem da Bíblia, Jesus ele acalma uma tempestade. Vocês podem observar que os discípulos eles estavam obedecendo a ordem de Deus. Às vezes as tempestades vêm na nossa vida e a gente se pergunta: por que isso está acontecendo? Se eu estou fazendo a vontade de Deus? Às vezes até as pessoas de fora olham para a gente e dizem: é crente está passando por isso, né? Quantas vezes a gente já ouviu isso na nossa caminhada com Deus? Mas a gente pode ver aqui que os discípulos eles estavam obedecendo. Jesus ele deu uma ordem, ele disse: entre no barco, vamos passar para outra margem. Eles entraram, eles obedeceram. Então, eles mesmo obedecendo, veio sobre eles uma tempestade. Então, gente, mesmo a gente estando obedecendo, a gente estando fazendo a coisa certa, as tempestades vêm na nossa vida. Pode ser uma doença, pode ser um filho que está nos dando trabalho, pode ser tantas coisas que acontecem na nossa vida. Isso não quer dizer que a gente não está fazendo a vontade de Deus. Na maioria das vezes a gente está fazendo a vontade de Deus e a tempestade vem. Então os discípulos eles obedeceram, mesmo assim veio a tempestade. E eles ficaram com medo. A tempestade vem na nossa vida, ela vem para nos ensinar. Jesus ele tinha passado o dia inteiro ensinando sobre as parábolas. Então os discípulos ali, aquele dia inteiro, eles estavam sendo preparados para essa tempestade que estava para vir. Eles estavam sendo ensinados. Assim como a gente vem para a igreja, a gente escuta a palavra. Então a gente está sendo ensinado. Mas quando a tempestade vem, a gente fica com medo, a gente se assusta. Mas você tenha certeza que Jesus ele está no barco. Ele está ali para lhe ajudar. Ele acalma a tempestade. Então eles com medo, eles aprenderam durante o dia com Jesus, mas na hora da prática, eles ficaram com medo. Então eles sabiam que eles não precisavam ter medo, que Jesus estava com eles. Mas na hora da prática, eles ficaram com medo. A gente também, na maioria das vezes, a gente age assim. E quando o medo vem sobre a gente, quando as coisas fogem do nosso controle, porque tem coisas na nossa vida que a gente pode resolver, né? Se a gente tem uma conta que a gente não sabe como pagar, a gente trabalha até conseguir pagar essa conta. Isso está ao nosso alcance. Mas quando é uma doença, que a gente não pode fazer nada. Então a gente faz como os discípulos fizeram. O que foi que eles fizeram? Com medo. Eles clamaram. Jesus, né? Acordaram Jesus. Por que Jesus ele estava dormindo? Alguém já se fez essa pergunta quando lê essa passagem? Nossa, uma tempestade acontecendo e Jesus dormindo. Então, quando eu lia, eu ria dessa passagem, porque eu dizia: nossa, os discípulos tudo desesperados, Jesus dormindo. Eu achava engraçado. Mas quando eu parei para meditar assim na passagem, eu vi que muitas vezes a gente está naquela tempestade, naquela angústia, e a gente acha que Jesus está dormindo.
Às vezes a gente pensa, poxa, Jesus não está vendo o que eu estou passando, né? Eu busco Ele, eu oro, eu vou para a igreja. Por que eu estou passando por isso? Ele não está vendo o que eu estou passando. O que eu tenho para dizer para vocês é que Ele vê todas as coisas. Ele estava dormindo, aleluia, porque Ele sabia que Ele podia ficar tranquilo, porque Ele confia no Pai. Ele confia que bastava Ele se levantar e Ele dizer, acalma o mar. E foi o que aconteceu, e o mar acalmou. Então, quando não está na sua capacidade de resolver o seu problema, faça como os discípulos. Eles clamaram a Jesus, e Jesus acordou, aleluia, e com uma palavra só acalmou o mar. Então, gente, que quando Jesus acordou, Ele falou, acalme-se, fique quieto. Só uma palavra dele acalmou a tempestade. Então, quando você clama, você vai chamar a atenção de Jesus para você. Às vezes você fica só reclamando daquela situação, podendo se concentrar em falar para Jesus. Ao invés de reclamar, clame. Fale para Jesus qual é o seu problema. Fale que Ele vai estar sempre disposto a lhe escutar e lhe ajudar. Ele vai olhar para você e vai acalmar a tempestade que está acontecendo na sua vida. E depois que Ele acalmou o mar, os discípulos perguntaram, né? O Senhor não se importa da gente estar passando por isso? Aqui diz, Ele se importa sim. Ele se importa com tudo que a gente está passando. Mas a gente precisa olhar mais para Ele, a gente precisa buscar mais a Ele. Ele se importa tanto que Ele acordou e acalmou. Porque Ele sabia de tudo que iria acontecer ali. Quando Ele ordenou, quando Ele mandou os discípulos entrarem naquele barco, Ele já sabia que aquela tempestade ia acontecer, porque Ele sabe de todas as coisas. Então Ele já sabia tudo que ia acontecer. Mas Ele deixou tudo aquilo ali acontecer, porque Ele já vinha ensinando o dia inteiro a eles. Agora Ele queria ensinar eles na prática. E é o que acontece com a gente. A gente lê a Bíblia, a gente vem para a igreja, a gente escuta a palavra, mas a gente tem que usar a nossa fé na prática. Quando eu tive o câncer, foi ali que eu fui usar a minha fé na prática. Porque é muito fácil você dizer, eu tenho fé, né? Eu creio em Jesus. Crer, o diabo também crê. É muito fácil você dizer que crê. Crer é acreditar. O diabo acredita que todo mundo espiritual existe. Agora a fé é diferente. A fé, ela vem quando tudo está perdido. A fé não vem só na gente falar que tem fé. Ela vem quando tudo está perdido. Quando foge do nosso controle. Aí a gente precisa de Jesus. Aí sim vem a nossa fé. Quando eu estava com câncer, quando eu recebi o diagnóstico, eu sorri. Porque eu pensei, é agora, chegou a hora. É agora que eu vou usar minha fé. E eu fiquei feliz. Por incrível que pareça, eu fiquei feliz. Porque eu sabia que Jesus estava no barco comigo. Eu sabia que o pior não ia acontecer. Eu tinha muita fé. E foi ali que eu provei a minha fé. Eu não precisei provar a minha fé, não foi para ninguém, para as pessoas verem que eu tenho fé, não. Eu quis provar a minha fé, foi para Jesus. Todos os momentos, quando eu estava passando mal, eu pensava que Ele estava ali me vendo. Sabe, ô Jesus, eu tenho fé. Eu dizia assim para Ele, ó, tá vendo, eu tenho fé. Eu estou passando mal, mas eu creio. Todos os dias eu dizia isso. E eu vivia uma vida normal, como se não estivesse doente. Eu trabalhava, eu fazia todas as minhas atividades normal. Às vezes passando mal, às vezes quase desmaiando. Mas a minha fé era maior do que tudo que eu estava passando. Então, irmãos, eu quero que vocês entendam que a fé, crer em Deus e ter fé, não é só vir para a igreja e escutar a palavra. É na prática. É na hora das tempestades. Que vocês tenham fé, que vocês acreditem que quando vier a tempestade, Jesus está no barco com vocês e é só chamar por Ele. Aleluia! Ele vem e acalma a tempestade. E tem uma história que eu quero contar para vocês, talvez até alguns já conheçam, de um rei, um súdito. Ele sempre dizia para o rei que Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Todos os dias ele dizia isso para um certo rei. E de tanto ele ouvir aquilo, ele ficou com aquilo na mente dele, que Deus é bom. E um dia eles foram para uma caçada, foram caçar. E nesse dia, um animal feroz, ele arrancou o dedo do rei. Então o rei, muito indignado, muito furioso,
ele falou: como é que Deus é bom e deixou isso acontecer comigo? Eu que creio nele. Crer é fácil, né? Ele disse que crê. Eu que creio nele, como é que ele deixou um animal vir arrancar o meu dedo? E o súdito disse: Deus continua sendo bom, mesmo sem o seu dedo, tendo sido arrancado seu dedo, Deus continua sendo bom. E ele ficou com mais raiva ainda quando o homem disse isso para ele, que Deus era bom. Ele: não pode, como é que Deus é bom? Isso aconteceu comigo. Mandou prender o súdito dele, que era amigo dele, fiel, conselheiro, de tanta raiva que ele ficou desse dedo arrancado. Então, um certo dia, ele foi novamente caçar. E quando ele estava lá na caça, apareceram índios, que eles eram canibais. E eles pegaram esse rei e levaram para fazer lá o ritual deles, e ele ia ser comido, né? Então, quando eles viram o rei e viram que faltava um dedo, eles soltaram o rei. Eles soltaram porque ele só come pessoas que estivessem perfeitas, não podia estar faltando nada. Então, ele lembrou do amigo dele que ele deixou preso e foi lá e falou que Deus deu um livramento para ele. Ele falou: olha, você tem razão, eu fiquei sem um dedo, mas hoje Deus me deu um livramento. Aí ele: mas tudo bem, Deus foi bom comigo, realmente Deus é bom. Mas com você, que é um servo tão fiel, por que ele deixou te deixar aqui, nesse calabouço, tanto tempo preso? A resposta dele foi a seguinte: porque se eu estivesse lá, eu teria sido comido no seu lugar. Tá vendo como Deus é bom? Ele ficou muito tempo, não sei dizer precisamente quanto tempo, mas lá, o tempo todo ele confiava que Deus é bom. Ele sempre repetia isso para ele e para quem estivesse perto dele: Deus é bom. Ele sabia que aquilo ali tinha algum propósito. Então, tudo que você está passando na sua vida tem algum propósito. Deus é bom. Amém, irmãos? Agradeço a oportunidade.